Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Nós vamos conversar com o Hélio Stein. O Hélio Stein, ele é um fisioterapeuta e ele é sócio proprietário da IJO, Instituto de Joelho e Ombro, que é lá de Curitiba. E o Hélio tem feito um trabalho bem bacana e nós convidamos ele, ficamos muito felizes de ele ter aceito esse bate-papo. Nós convidamos ele para que a gente possa conversar bastante sobre um assunto que muito tem se debatido, mas pouco tem se conversado entre as áreas, que é até onde cada área vai, até onde cada um trabalha, o que cada área que está envolvida na reabilitação faz, e isso tem muita relação também com um programa Integração, que é um programa que a Dufit lançou justamente com o mesmo intuito de nós conversarmos com os profissionais de outras áreas, para que cada área complemente a outra área. Eu vou fixar um comentário aqui, na verdade vou fixar o título da live, que é a importância. Pessoal, se estiverem me ouvindo bem, só mandem um joinha aí, por favor. Quero ver como é que está o áudio, porque ver uma conversa com um áudio ruim não fica legal. Dá para ouvir bem aí, pessoal? Boa! Boa, Daniel! Tudo bem, cara? Olha o Hélio aí. O Hélio já tá aí também. Aceita aí, Hélio. Fala, Grande Andrezão, me ouvindo Hélio! bem? Tá aí o cara. Hélio, eu tô aqui colocando aqui, ó, o nome da nossa live Boa. na reabilitação. É. E agora vai ficar aqui, e a gente vai fixar esse comentário aí. Olha aí, ó. Temos um nome para nossa live agora. Nós somos chique Importância demais, da hein? interdisciplinaridade na reabilitação. Isso é muito legal. Pessoal, Maravilha. para quem não conhece, esse é o Hélio. Ele é um dos pais, né? Ele é um dos criadores, junto conosco, do programa Integração. E depois ele vai se apresentar melhor aí, porque a gente já bateu um papo antes de nós entrarmos aqui ao vivo e a gente bolou mais ou menos uma linha de trabalho. E por que a gente está conversando hoje com o Hélio, que é um fisioterapeuta super bem sucedido? E o fisioterapeuta bem sucedido não é o cara que é milionário, mas é o cara que consegue realizar o seu trabalho e ter resultado com isso. Né? Fora isso, a gente tem aí outras variantes. Falando sobre o processo de reabilitação, ou digamos assim, um trabalho mais voltado à prevenção ou à reabilitação da doença, da lesão, perdão, é uma conversa muito debatida assim nos bastidores de cada área, mas muito pouco conversada entre as áreas, né, Hélio? Acho que tem uma falta muito grande de conversa entre as áreas envolvidas, né? Todo mundo está certo, ninguém está errado. Ou todo mundo Como tá é errado que... e ninguém tá certo, né? Exatamente, exatamente. É, E é engraçado que essa história começou. Hélio, desculpa te interromper, Não, só para a pode gente falar, pode voltar falar. aqui. Essa história começou. Eu sou muito grato pela minha experiência de vida, como profissional, porque lá em 1998, tem muita gente que nem era nascido aí. Eu tive a oportunidade de conhecer um fisioterapeuta, um ortopedista de coluna, um dos melhores que eu já conheci na minha vida. Não é rasgação de seda, não, ele é bom. E ele me convidou, e naquela época, a gente pensa em 1998, ele falou assim: André, eu tenho atendido muita gente, esses caras, eles têm ido no meu consultório, eu encaminho eles para fisioterapia, muitas vezes eles vêm querendo ser operados ou querendo ter uma intervenção mais drástica, mas eles simplesmente precisam fazer exercícios de fortalecimento e tal. Isso lá em 98. E ele falou assim: por que tu não vem me acompanhar no hospital? Eu atendo terça e sexta de manhã, tu senta do meu lado lá, e você vai chegar um paciente ou outro, e acabando a consulta, a gente conversa sobre o caso do cara e tal.
E eu achei bacana, eu falei, vamos lá, vamos lá. Sempre gostei de ajudar pessoas a resolver problemas. E acabando cada sessão, eu fui para mais de 60 acompanhamentos com ele. Acabando cada sessão, ele me dava um livro. Na época antiga, o primeiro livro que ele me deu, nunca esqueci, é o Capange, da fisioterapia, que é um livro bem batido, né? De anatomia. Mas o que, Fisiologia que ele articular. fazia? O que, que ele fazia de mais interessante? André, esse livro está aqui na terça-feira. Sexta-feira eu vou conversar contigo sobre esse livro. Por que, que ele fazia isso comigo? E ele sempre teve essa abertura de poder cobrar assim, André, eu preciso que tu entenda de anatomia, eu preciso que tu entenda de função articular, eu preciso que tu entenda de biomecânica, porque senão tu não vai saber trabalhar com quem tem problema, né? Conhecer só do abdominal, conhecer só do quadríceps, ou só de bíceps e peitoral, é muito pouco para quem precisa atender um cliente. E nisso ele me cobrava muito estudo. André, então tu estuda, eu vou te cobrar. E ele me exigia mesmo. Ele não recebia para isso, era uma relação de amizade, mas ele me apadrinhou. Depois que eu estudei todo esse tempo com ele, ele comprou uma clínica, me convidou para fazer a parte do educador físico, o complemento da fisioterapia. Por que ele me chamou para trabalhar? O cara vai para físio, faz as 10 sessões protocolares e ele volta com dor. Aí ele vai para academia, eu falo, não, você tem que ir para academia. E ele vai para academia e volta com dor. E eu me matriculei, ele falando, eu me matriculei em várias academias e ficava só observando o trabalho dos profissionais. E aí eu sou obrigado a concordar que ele não tem como mandar isso para academia, porque o cara chega lá, eu tenho dor nas costas, então tu vai fazer perna, vai fazer braço, tudo sentado, para que tu não se exponha a uma lesão. E quando você pode intervir de uma maneira muito mais efetiva. E nesse processo, eu comprei alguns livros em inglês, que na época não tinha muita coisa da educação física, em português, relacionados à reabilitação, e comecei a estudar. E aí, também, uma coisa que é importante, enquanto eu estudava, eu também trabalhava. Isso passaram-se 2 anos, 3 anos. E aí eu fiz o famoso confronto. Eu tinha bastante teoria, porque eu estudei, eu comecei a basear essa teoria em evidências e comecei a colocar também na prática. Então, a teoria dizia isso, as evidências apontavam aquilo, e a minha prática mostrava coisas diferentes. Então, vamos fazer essa fusão. Então, eu consegui fazer um processo e tenho tido muito bons resultados, principalmente em relação à minha imagem profissional com os fisioterapeutas, com os médicos, e eu acho que uma carreira sólida de um profissional, ele passa por um embasamento profissional com outros profissionais, né? Acho que não adianta tu, velho, falar para mim que você é um ótimo fisioterapeuta, se os teus colegas não te acham um bom fisioterapeuta, se os educadores físicos e os médicos não te acham um bom fisioterapeuta, porque tu não mostra trabalho. E por isso que foi a minha introdução. Fisioterapeuta muito bem sucedido, porque eu sei que tu é muito bem respaldado perante a categoria profissional. E hoje, a gente cada vez um mercado maior. Todo mundo assim, vou te ensinar a trabalhar com dor nas costas, vou te ensinar a trabalhar com lesão. Mas assim, não é saber qual é o exercício. Hoje eu vejo muita gente perdida porque viram que realmente é um nicho de mercado muito importante. Né? Alguns educadores físicos ou profissionais de educação física e fisioterapeutas acabam entrando na área de um de outro, né, por se ter aquela soberba de que eu sei, eu não preciso trabalhar com você. E as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço das duas áreas são as que respeitam os limites. E é sobre isso que a gente quer conversar, não sobre respeito de limites, mas para delimitar. Então, Hélio, faz um favor para a gente, cara. Eu contei um pouquinho da minha história profissional, conta um pouco da tua também, e fala como é que vocês trabalham também. Depois. Vamos lá, fala um pouco da tua história aí. Então vamos lá, Andrezão. Primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente começou, lá atrás a gente achava uma loucura, né? Tentar juntar 3 áreas e hoje a gente já vê que isso é corriqueiro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Hélio, sou fisioterapeuta, graduei aqui na Universidade Positivo, em Curitiba, depois passei pela Fisiologia do Exercício, onde eu fui para dentro da educação física, né? Até porque dentro da minha graduação lá de 2004 a 2007 eu não tinha grandes respaldos de fisiologia do exercício, enfim, nessa disciplina eu nem tive na universidade, né? Então eu fui buscar isso depois, já na minha primeira pós, né?
Então, a ideia, e aí eu já comecei a ver que assim, a bioquímica era muito mais importante, eu comecei a perceber que a gente tinha pouquíssimo conhecimento de prescrição, né? A nossa prescrição era um tanto quanto falha, quanto comparada ao educador físico, na minha opinião, né? Que a gente tinha uma ideia basicamente da reabilitação de um paciente estático, né? E não as coisas acontecendo de forma dinâmica. E aí, depois disso, passei dentro da área da cardiologia, passei por UTI, e até que eu cheguei na ortopedia, enfim, a questão de trabalhar com pacientes, sejam eles amadores ou profissionais dentro de seus esportes, e aí comecei a entrar um pouco mais dentro dessa área, até que eu tive a oportunidade de entrar numa grande clínica, né? E aí essa grande clínica acabou surtindo grandes efeitos, porque lá eu tenho grandes parceiros que também acreditam nos projetos que a gente sempre tenta implementar, né? Então, você já participou de um deles, que é o IJO Educação, e a ideia é trazer informação. Hoje, um pouquinho mais de maturidade, eu espero que isso continue ao longo da minha vida, né? Tenho parceiros, tenho amigos aí, e aprendi uma coisa junto com um cara que eu admiro bastante, que é o professor Clayton, que tenho a oportunidade de trabalhar com ele todos os dias, é que o conhecimento, cara, a gente não tem que guardar pra gente, cara. Eu não vou entregar o conhecimento pro meu, mas o meu concorrente vai estar lá, ele vai saber o que eu estou fazendo. Cara, que ele saiba, a ciência tem que crescer, é algo muito maior Só eu sei do... fazer, né? Não vou ensinar ninguém, não vou ajudar ninguém. Se não fosse assim, eu não dava nenhum curso daqueles que eu dou, né, cara? Não dou curso de avaliação, não dou curso disso, daquilo, enfim, das técnicas que eu fui aprimorando ao longo da minha pequena carreira ainda, mas pô, eu quero ensinar, eu não estaria dando aula na universidade, né? Acho que já parte por aí, né? Então, para falar de história, basicamente, né, hoje é fácil falar depois de 12 anos aí de formado, basicamente, contar em 30 segundos quantos tombos eu levei, eu não consigo nem contar, né? Mas, Todo mundo, né, né? todo mundo toma tombo, né? E você falou um negócio, André, que tem a oportunidade de trabalhar com grandes nomes que você conhece, enfim, mas tem uma frase que eu acho legal do Dr. Lúcio, que quando eu comentei com ele a respeito de fisioterapia, educação física, medicina, e ele trouxe um entendimento que eu acho muito bacana, cara, que eu acho que é legal a gente disseminar. Entre a físio e a medicina, a físio e a educação física, vamos pensar como os arcos olímpicos, né? Os arcos das Olimpíadas. Em algum momento eles se entrelaçam, cara. Em algum momento eles vão se entrelaçar. Então, assim, eu entendo um pouquinho de cirurgia, né? Assim como o médico também entende um pouquinho de fisioterapia, assim como o educador físico também entende um pouco de fisioterapia, e isso é um elo, cara, é uma grande corrente. Então, se cada um entende um pouquinho do que o outro faz, essas transições se tornam mais suaves, né? Do que a gente fala assim, não, acabou meu tratamento, agora você vai para academia, né? Você já percebeu que isso não dá certo, né? Na tua vivência aí. Então, o trabalho em equipe, né? Hoje eu costumo dizer que eu não dou alta para paciente, eu procedo com processo de transição. Então eu falo para o paciente assim, exato, eu falo para quase todos os pacientes, falo assim, ó, nosso tratamento vai constituir então tantos atendimentos uma primeira semana, dentro da periodização que eu criei, né? Essa é uma palavra que eu aprendi com vocês também, né? Dentro do planejamento como um todo. Primeira semana todo dia, segundo 3 vezes, e aí na terceira semana, hipotética, aí você vai uma vez por semana para academia, eu quero falar com o teu personal, e aí depois você vai continuar 2 vezes na físio, vai 3 para academia, uma para físio, até a hora que eu tirei ele da físio, ele está com o personal, né? Então essa transição, na minha opinião, ela deve existir, deve existir. E se a gente pegar o exemplo de qualquer clube, de qualquer esporte, né, qualquer agremiação, a gente pega o futebol, tem o DM, tem o departamento de transição, basicamente, né, e tem o retorno ao treino. Por que que isso não acontece fora do clube? Dentro do clube ninguém fala nada, é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas fora do clube a gente que levanta essa bandeira, né? A gente acaba tomando pedrada, tomando porrada aí, né? Mas eu acho que isso deve existir para todo e qualquer Hoje paciente. está aumentando muito o número de clínicas onde tem um profissional da educação física, né? Tem vários cursos de pós-graduação falando sobre reabilitação de lesões,
né? Mas eu ainda vejo, Hélio, um gap muito grande dentro de um ponto bem legal que você levantou, que eu até vou traduzir, que é, assim, é querer resolver problema. E não, tipo assim, eu fiz o meu papel muito bem feito, agora te vira. Né? Então, Exato. não é essa conversa essas áreas, por mais bem, digamos, tem uma boa Estruturadas. intenção, estruturar e boas intenções, a gente precisa promover, inclusive, o debate. E eu tenho visto assim muito da educação física uma coisa que é muito fácil de perceber que assim, mas até onde que eu vou? O educador físico ainda vem daquele limite. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. E a impressão que dá é que assim, até agora você estava fazendo uma reabilitação de LCA, então nós estávamos fazendo toda uma reabilitação, um estímulo do complexo de lombo pélvico, quadril, fortalecendo, liberando, realinhando o teu quadril, e agora tu vai para academia. E parece que a conversa na academia é outra. Tipo assim, agora tu vai trabalhar quadríceps, agora tu vai trabalhar glúteo. Você esquece os músculos pequenos, que na verdade são os estabilizadores, enfim, é uma conversa um pouco mais técnica, mas assim, a impressão é que agora nós vamos focar nos teus músculos grandes. E aí é aquele conhecimento ainda baseado em treinamento de hipertrofia. A gente está falando de reabilitação, está falando de hipertrofia. É como o René, que está comentando aí, é um amigo nosso, trabalhando na nossa... Inclusive o René, ele era um fisioterapeuta que trabalhava dentro da academia onde nós trabalhamos aqui. Hoje ele está nos Estados Unidos e ele sempre fazia um trabalho maravilhoso. E nós tínhamos uma porta aberta da sala de atendimento dele, que era assim, Renê, é o seguinte, o que tu está fazendo com o meu aluno? Cara, ele precisa trabalhar assim, assim, eu estou fortalecendo aqui, cara, ele dá mais intensidade nesse lado. Perfeito. Cara, só quem ganhava em tudo isso era o meu aluno. E eu não precisava falar para o meu aluno que eu estava indo lá falar com o Renê. O Renê não precisava falar para o paciente dele, que era o mesmo, que ele estava falando comigo, mas no final das contas as coisas aconteciam, né? E Sim, não tem por que não dá certo, né? exato, exato. E, assim, essa questão é que acho que a gente precisa botar rótulo em tudo, né? Ou setor de transição, momento da transição, ou momento da alta, enfim. Eu acho que a gente tem que levar isso num contínuo, cara, né? Isso deve ser contínuo. Então, assim, quantas vezes eu já subi, né, lá no segundo andar da clínica, onde estão os médicos, os ortopedistas, enfim. Pô, o paciente tá com dor assim, assim, assado, precisa de ajuda. Vamos prescrever, me ajuda a prescrever um fármaco, me ajuda com isso. Será que é sugestivo uma infiltração para esse paciente? Não, então traz aqui, vamos examinar o paciente. Sobe eu, sobe paciente, aí examina paciente, toma uma conduta, e assim, né? E quem ganha, exatamente isso que você falou, quem ganha é o paciente. E indiretamente, quem ganha somos nós, né? Porque assim, o paciente Claro. pensa, pô, esse profissional se preocupa comigo. Né? Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza disso, que quando você começa a se preocupar ao ponto de falar assim, cara, eu quero resolver teu problema, só que não resolvo sozinho. Esse é o detalhe. Sim. E a gente precisa, né? Assim, a gente precisa do médico. Quanto mais nós entendemos de reabilitação, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito interessante também, que faz toda a diferença. Quanto mais a gente entende de reabilitação, a gente sabe que o paciente chega na frente do médico, ele está ali sentado igual advogado. Sim, eu sentei aqui para te dizer que eu tenho um problema. Então vamos falar sobre o meu problema, né? Ele não vai lá para bater papo com o médico, né? Exato. O paciente chega na frente do fisioterapeuta e fala assim, está aqui o cara que vai ajudar a resolver o meu problema que o médico diagnosticou. Então, assim, o Hélio, quem me indicou foi o doutor Funchal, blá, 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 enfim, e eu tô aqui para você me ajudar. E você vai começar a trabalhar, esse cara, a função básica da fisioterapia, até me desculpe se eu estiver errado, é tirar a dor e devolver a função, né? A grosso modo, A grosso tu modo. tira a dor do, tu tira a dor do cara, devolve a função, e esse cara vai ser encaminhado depois para um educador físico. E aí, qual que é o ponto que eu queria pegar? O educador físico ele tem um negócio que é mágico, que é a falta de, digamos assim, de um ambiente estruturado e, assim, você não está aqui para resolver problema, o teu problema tu já resolveu, agora a gente vai melhorar. E aí o paciente está mais à vontade. Quando ele está mais à vontade, ele te fala, aí você começa a pescar. Se esse cara, ele quer sentir dor porque ele quer chamar atenção, nós vamos falar sobre isso depois. Ou se esse cara realmente quer melhorar ou não quer melhorar, ou ele fala para ti que,
Pro médico, ele não fala, eu não subo escada, o médico, não sobe escada. Para mim, cara, ele fala. Eu tenho um cliente meu que ele fez uma cirurgia 2 semanas com a Daí. E, cara, final de semana agora ele pintou a casa. Tomara que ele não esteja assistindo aí. Ele pintou a sala da casa dele, cara. Então ele subiu em escada, o joelho operado. Então acho que ele vai falar isso pro médico. Não vai, mas para mim ele falou, mas não porque eu perguntei, não interroguei ele. E aí, no final de semana, como é que foi? Papapá? Ah, cara, pintei a sala inteira aqui e tal, subi, já desci. E essa Que, informação, ela é informal, mas ela é muito rica. claro que Né? é. E assim, E tem isso, um outro. se eu passar pro médico essa informação, quem vai ganhar é o paciente. Não, eu não vou fazer rolo, mas quem vai ganhar no final das contas é o paciente. É que tem um outro fator, né, André, que eu acho que é preponderante a situação. O médico, muitas vezes, ele tem 15, 20, 30, 40 minutos com o paciente, onde ele consulta, examina, faz tudo o que ele precisa fazer, solicita exame quando necessários e vê o paciente num retorno e acabou ali, basicamente. Ó, agora a nossa conduta eu vou te ver daqui 15 dias, eu vou te ver daqui 30 dias, né? Exceto quando tem alguma intervenção a ser feita, né? Sei lá, uma onda de choque, alguma coisa, vamos pensar em alguma coisa que ele tem que ver o paciente com mais frequência. Já no caso da nossa profissão, já é agendado para tantas vezes por semana. É É mais diferente, recorrente? é mais recorrente. Então a gente acaba desenvolvendo um maior laço com o paciente, a gente acaba, muitas vezes, né, a questão de personal ou físio domiciliar, você acaba invadindo a casa do paciente. Né, e você já, Exato. daqui a pouco você está fazendo parte do convívio familiar do paciente. Isso até certo ponto eu acho interessante, porque você acaba desenvolvendo laço, confiança, ele vai te contar que pintou a sala inteira, e para ele está falando com um amigo, com um profissional que está ali ajudando ele. Né, isso eu Exatamente. acho isso muito rico. Contrapartida, essa relação muito íntima também com o paciente não é legal. Acho que os dois extremos não são bons, porque você acaba Sim. perdendo profissionalismo com o teu paciente. E isso eu vejo direto, isso aí você vê melhor do que eu, né? Porque Sim, sim, tem o muito isso. ambiente que você trabalha ele é um pouco mais informal do que o meu ainda, né? Querendo ou não. Eu só queria Com tocar num certeza. ponto que você falou, que eu acho bem interessante, que é ruim, enfim, a situação, não que é ruim, mas que é diferente a situação da estruturação do ambiente em que o educador físico trabalha, né? Você tocou nesse tópico que eu acho bem importante e eu me lembro claramente de uma aula de prescrição e periodização, onde a gente estava aprendendo a montar macro, meso, microciclos de treinamento, enfim, né? Aquele velho bom Bompa, né? O Bompa, aquela Aham. bibliazinha que a gente tinha que ler lá atrás, né? E isso me chamou muita atenção, por quê? Porque você não precisa, muitas vezes, estruturar de uma forma que você precise engessar aquela prescrição. Você pode ir de acordo com o que está fluindo. Então, você tem um objetivo a ser alcançado e você tem que trilhar um caminho até lá. Eu costumo dizer que é subir uma montanha, né? Eu não sei quando é que vai rolar uma pedra daquela montanha. E quando rolar a pedra, eu vou ter que Exato. desviar dessa pedra, enfim, eu vou ter que continuar rumo ao meu objetivo. E aí que eu acho uma grande falha dos educadores físicos, não quero generalizar, que fique claro isso, mas quando você chega na academia, aí você vai lá e pega a tua fichinha ou imprime a tua fichinha, tá lá treino A, B ou C. Pô, peraí, cara, você vai fazer sempre a mesma coisa, querendo alcançar aquele objetivo, você não vai mudar o estímulo do teu paciente. E aí a gente vem para um outro detalhe também, que a fisioterapia sofre também, quando a gente fala de convênios, é que às vezes o cara tem que atender 10, 15 ao mesmo tempo. Então, peraí, vamos entender primeiro que você é um profissional da área da saúde e precisa orientar as pessoas. Então, se você precisa Uhum. orientar as pessoas, você tem que ter conhecimento para orientar as pessoas. E não falar sobre o achismo, né? Então, é importante que a gente tenha esses profissionais que atendem em grande escala, na minha opinião, desde que eles sejam capacitados. Né? Sim, com Óbvio, certeza. existe o ideal e o que dá para fazer, né, no Brasil, né? Aquela Então, questão das ferramentas, né, Elio? Aquela questão das ferramentas. exato. Quantas ferramentas tu tem na tua caixa aí, né? Putz, Quando tu tem a caixa cheia de ferramentas, tu não precisa usar só uma, né? exato. Então, assim, o que me chama muita atenção
é que eu falo assim para os meus alunos, né, da graduação. Você entra na graduação, quando você sai da graduação, você está jogando truco. Você tem 3 cartas na manga, né? Conforme você vai ganhando experiência, você passa a jogar aquele belo pife, cacheta, já tem um pouquinho mais, até o momento que você está jogando canastra, cara. Você está com a mão cheia, teu leque tem muitas opções. E aí você vai escolher aquela para o momento certo, no momento adequado do paciente. Então, acho que Gostei vale dessa tua. analogia. Gostei, cara, pô, perfeita. Até então, a melhor analogia que eu tinha ouvido falar era assim: para quem só tem martelo, qualquer cabeça é prego. Mas hoje, cara, eu descobri que o cara pode jogar canastra, cara. Exato, né? Sensacional. Então, quanto mais cursos você faz, quanto mais você se aprimora, quanto mais você estuda, né? Pô, basta pegar o exemplo do FMS, cara. Vamos botar FMS há 5, 6 anos atrás. Tudo era FMS. Ah, vamos botar 10 anos atrás, tudo era Pilates. Vamos botar 20 anos atrás, tudo era RPG. Então, peraí. O cara que tem RPG, Pilates, sabe avaliar com FMS, sabe fazer tudo isso, ele vai triar o paciente dele e vai falar assim, você vai resolver melhor o seu problema com tal técnica. Eu domino essa técnica, eu resolvo o seu problema. E se não der certo, tu tenta outra, porque tu E aí conhece você todas, tem né? opções, exatamente. Exatamente, essa que é a questão. Agora vamos entrar numa questão que é bem polêmica. Eu diria Peraí. assim, Grande ó, doutora Adair. Adair aí, ó. Adair, depois dá um tchauzinho aí. Vamos entrar numa questão, eu falei polêmica, mas não, é que eu acho que poucas pessoas têm assim, a disposição de falar sobre isso. Que são o que está mais na moda agora, até já está mudando um pouco, mas assim, são famosos exercícios corretivos. Né? Então, Tá. assim, por muito tempo, personal trainer que fazia, quando eu comecei a trabalhar, se eu fizesse alguns exercícios corretivos, porra, eu resolvia problema. Aí vieram o cara assim, não, mas vinha cara com tanto problema que tu fazia o treino inteiro de corretivo, né? E aí tu fazia 6 meses, 1 ano, 2 anos, o treino inteiro só corretivo. Então se formou um treinamento de corretivo e não de treinamento físico. Então, assim, o que eu queria falar que é o difícil de abordar? Primeiro, que exercício corretivo tem que corrigir, já é o nome, né? Ele é feito para corrigir, ele não é feito para dar manutenção no treinamento. Por mais estratégias e técnicas que você utilize para usar algum corretivo, como uma ativação, como um complemento de aquecimento, que vai existir, né? Então, o Sim. exemplo mais clássico que existe é o mini band, o deslocamento lateral, que além de ser um exercício corretivo para o cara que é extremamente descondicionado, ele é muito pesado, mas o jogador de futebol aquece, faz uma ativação usando esses mini pads. Então, o contexto é totalmente diferente. E aí entra aquela questão, a gente está falando da importância da interdisciplinaridade, e assim, o mini band com elástico, ele pode ser um exercício utilizado pelo fisioterapeuta, e também pode ser um exercício usado pelo educador físico. E eu acho que, como tu falou, que as coisas têm que estar engessadas, isso aqui é desse, isso aqui é desse, e o mundo já não é mais assim, né? Faz tempo. O que eu queria conversar contigo sobre essa questão? Exercícios corretivos para físio e para educador físico. Qual que é a diferença para você? Eu acho que é assim, Andrezão, óbvio que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que é o que Não, eu mas domino um eu pouco puxo para mais. educação física também. Então, eu acho que assim, quando você fala em corrigir algo, primeiro você tem que encontrar o problema. Então, você só vai corrigir a partir do momento que você constata um problema. Então, para constatar um problema, você precisa examinar o paciente. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo, uma situação, vamos pegar, acho que para casar as duas áreas, né, uma alteração postural, uma escoliose. Ah, eu quero fazer um exercício corretivo. Lá atrás, né, quando a gente lia muito Colby Kisner, enfim, se o cara era assim, quer dizer o quê? Que esse lado está muito alongado e esse está muito encurtado, né? Eu tenho que botar força aqui e alongar aqui, né? E aí eu vou endireitar a situação. Era um corretivo, já passava a ser um corretivo. E aí Já começava a corrigir o problema, né? já começava a corrigir o problema. Mas aí você pegava esse cara que tinha escoliose e ele continuava praticando academia. E aí ele segurava um halter, né, nas mãos, ao lado do corpo, e trabalhava a inclinação de tronco só um lado. Já era um corretivo, só que não tinha um rótulo corretivo, né? E isso a gente está falando, sei lá, quando antes da minha faculdade, talvez até, mais ou menos quando tu ainda escrevia na parede lá na faculdade, lembra, né? Aquele tempo antigo. Então, Só isso já. demorando. Isso,
Isso já existiu desde sempre, cara. Já existiu desde sempre. Então, assim, o educador físico, quando eu fiz a primeira vez academia na vida, eu passei por uma avaliação física, onde tinha plicometria, né? Ah, vão ver o teu percentual, depois eu fui entender que era o protocolo de Pollock, enfim, lá na frente, né? Sim. Um banco de Wells para ver uma flexibilidade, né? E aí uma avaliação E postural. geralmente era relativa e compensatória, né? Totalmente, né? Totalmente, mas ok, mas já existia um aspecto de triagem. Sempre existiu. Você tem essa disciplina na faculdade, ou teve, né? Eu tive com o nome de Bases, Métodos, Técnicas de Avaliação. Chamava BMTA, né? Ou seja, tudo que eu vou avaliar o paciente. Então, se eu estou avaliando, eu estou encontrando problemas. Me diga um ser humano que não tem uma alteração postural hoje. Todos têm. Todos têm. É Só muito resta difícil, saber né? assim. Só que aí a gente remete ao conceito de postura. Postura é máxima eficiência biomecânica com menor gasto energético. Então, se aquilo tá bom pro cara, tá perfeito. Para que eu vou mexer? Então, aí o cara fala assim, não, mas teu ombro tá torto. Não, mas espera aí, cara. Para mim é uma vantagem mecânica ter esse ombro torto. Se lá na frente isso vai me trazer um problema, é outra história. É outra história. Mas isso sempre existiu, falar de exercícios corretivos. E aí o que acontece? Eu acho que muito da situação, não vamos ser hipócrita, vamos falar do lado mercantil, é uma reserva de mercado para ambos os lados, né? Assim como tentaram fazer com a acupuntura, como tentaram fazer com o pilates, como tentaram fazer, enfim, com exercício, treinamento funcional, enfim. Isso existe em todo lado, vai existir em todo lado, assim como a medicina tenta fazer, com a fisioterapia, educação física, psicologia, nutrição. Pô, quantas vezes os teus alunos já não perguntaram assim, André, mas eu posso comer essa batata com frango, não sei o que lá, vou engordar ou não vou? Em tese você não pode dar essa resposta, mas você tem Sim. conhecimento para isso. Então acho que assim, é a ideia dos arcos da Olimpíada, né, cara? Tá entrelaçado. Então você Tu não manja precisa colocar a mão, mas precisa entender o processo, né? exatamente. A partir do momento que você entende o processo, né, é a mesma coisa, cara. Quantas vezes você pega lá o teu aluno e chega e fala, ó, tá aqui minha ressonância. E ele vem com a ressonância pro educador físico. Pô, peraí, o que ele precisa saber daquela imagem que está acontecendo lá dentro, né? Para daí poder montar um treino. É totalmente irrelevante, totalmente irrelevante. Mas muitos acham que isso é irrelevante. Não, e com certeza acontece muito. E agora sim, Hélio, a gente precisa muitas vezes conceituar, e quando a gente conceitua, a gente acaba não sendo, digamos assim, não, extremamente correto. Mas, no meu ponto de vista, cara, os exercícios corretivos, quando utilizados por educadores físicos, na grande maioria das vezes, precisa ter um caráter de proabilitação. Deve ter um caráter proabilitativo, ou seja, preparar o meu aluno para treinar. E preparar, por que o exercício corretivo prepara? Porque se ele tem uma falta de estabilidade, um exercício de abdominal, ou um exercício de estabilidade, de manutenção do tronco, com desafios de postura, é um corretivo. Se eu preciso que esse meu aluno tenha mais força de glúteo médio, ou tenha um controle maior desse valgo dinâmico, porque ele precisa agachar mais pesado, que dentro dos objetivos dele é agachar mais pesado, ou ele quer desenvolvimento muscular. Então, eu como educador físico, eu posso usar exatamente as mesmas ferramentas que vocês usam na reabilitação, que daí eu diria assim, vocês podem usar os mesmos exercícios que nós utilizamos na proabilitação, e no meu ponto de vista, que eu acho que queria ouvir a tua opinião, o que importa mais é o contexto que tu está usando, o argumento de uso que tu está tendo, e nós, como profissionais da educação física, principalmente, somos muito pouco questionados e também, muitas vezes, muito pouco confrontados ou sequer responsabilizados por um exercício que foi administrado de uma maneira errada. Todo mundo sabe o que os Estados Unidos faz, todo mundo tem medo, mas eu não conheço ninguém que foi processado por usar um exercício errado, ou por usar uma técnica errada, ou agravar um problema de um aluno. Justamente pelaquela questão da vaselina. A gente fala que o educador físico é muito vaselina. Ah, tu machucou o joelho. Ah, cara, tudo bem. Como é bom de papo. Ah, tudo bem. Não, vamos ter vaselina. Deixa o teu joelho descansar aqui. Vamos fazer um de braço aqui, tal, tal. Eu vou te encher de exercício de braço até tu esquecer aqui teu joelho. A gente vai, pô, cara, a gente acabou machucando o teu joelho, cara. O que será que aconteceu? Vai no médico, cara. Vou junto contigo. Né? Quem vai? Quem vai, né? Não Quem vai, vai? né? Não vai.
Quando muito, vai falar assim, pô, cara, esse mês aí que tu não vai treinar, deixa quieto, nem precisa me pagar, cara. Por que que o cara faz isso? É óbvio, É né? vaselina. É vaselina, Famosa né? vaselina. Mas eu acho que, assim, Andrezão, quando a gente começa a cortar esse tipo de coisa, tirar os vaselina da história, né? Tirar os caras muito sabãozão, cara, o mercado vai começando a ficar sério. E aí, assim, pô, eu vou lá no André porque o André é um cara sério, eu vou lá no Hélio porque ele é sério, né? Eu vou lá, enfim, trabalhar com profissionais que trazem seriedade. E aí vai acabar que, assim, a gente vai. Pô, você faz parte do meu network, da minha rede de contatos, né? E, pô, o Adair faz parte da tua rede, eu conheci ele, enfim. Mas vai acabar acontecendo o quê? Vamos parar e analisar o mercado que está acontecendo hoje, grosso modo falando. O Dairzão vai lá, opera o paciente, faz um LCA, manda para físio. Chegou lá na físio, pô, coitado do fisioterapeuta que atende convênio, está atendendo 10 ao mesmo tempo, né? E aí ele tenta fazer tudo que ele pode. Eu não condeno esse cara, eu não condeno esse cara. Mas Claro. eu acredito que esse cara tem que se juntar a mim para a gente brigar por uma situação melhor para que ele possa atender um por horário, dois por horário que seja, sei lá, mas melhorar a condição de trabalho dele. Outra situação que a gente já está percebendo, a gente troca ideia aí, né? A gente está vendo em vários grupos, né? De educador físico, de físio. Cara, o que, que vai ser depois da pandemia? Pelo amor de Deus, a academia agora é restrito o espaço. Que bom que é restrito o espaço. Ah, mas aí como é que vai ter mais gente lá dentro? Não vai ter mais gente lá dentro. É tudo novo, cara. E aí, se você tem ferramenta para trabalhar, você trabalha até no parque, cara. Você tem a praia aí para trabalhar, você se adapta. Agora, como é que você vai condensar de novo 150 pessoas numa sala? Isso eu acredito que vai demorar e vai demorar muito tempo para existir isso de novo. E aí, o cara que tem a ferramenta, o cara que sabe se virar, o cara que consegue dar qualidade no trabalho dele, vai trabalhar em qualquer lugar. Então, as Com academias, certeza. na minha opinião, o que, que vai acabar acontecendo? Né? Sei lá, estou hipotetizando a situação. Mas as academias vão ser o quê? Grandes locais compartilhados para que personal trainer possa dar o seu treino. Ou seja, vai ser uma grande cooperativa, cara. Isso já está acontecendo em grandes centros, né? Por lei, por obrigatoriedade, enfim, do CREF que chama, né? Conselho Isso. Regional de Educação Física, Conselho né? regional, isso. Isso, o CREF obriga a ter um profissional lá, né, que é responsável técnico pelo ambiente. Mas se você olhar aí quanto cresce, né, o cara que se formou, tem um aluno de personal, vai lá e usa o espaço da academia e depois vai embora, isso é crescente. E para mim isso é excelente. Eu acho isso muito bom, porque ao que eu possa fazer uma transição, eu sei que o cara vai estar em cima lá do paciente. Precisa fazer um corretivo? Ele vai lá e faz. Precisa fazer uma boa ativação pré-treino? Ele sabe fazer. Agora, o que não dá é simplesmente falar assim, vá para academia e o cara chega lá e fala assim, tá, o que, que eu faço com esse equipamento A, B, C e D? Ele não sabe. Muitas vezes Ah, ele não essa aí sabe. empurra, né? E aí a gente sabe que É está num como o René, trilho, enfim. mas o René fez um comentário aí, como ele tá morando nos Estados Unidos agora, na Carolina do Sul, e ele falou que lá, profissional de educação física tem que ter seguro, né? Porque lá tem esse, Claro, porque eu sempre levantei uma bandeira, até foi um pouco contra, parece contra educador físico, mas na verdade é uma reserva de mercado para quem é bom, que é o quê? Até quando que os clientes de personal vão continuar pagando para um personal muito caro? É caro o trabalho do personal, eu não acho barato, eu acho caro, assim como uma boa reabilitação é cara, porque tu está entregando um produto bom. Desculpa, Carolina do Norte. Mas até quando que eles vão pagar caro para não ter resultado? Por que, que eu falo isso? O cara vai entrega lá, de o médico resultado. mandou melhorar o alongamento. O cara, não melhora, não melhora, não melhora, não melhora. Pô, quantas pessoas vocês conhecem? Quantas? Fala em volume, que vai para academia e melhora o alongamento. Poucas. Quantas pessoas vão para academia para emagrecer e efetivamente emagrecem? Muitas. Poucas. Não, poucas eu digo Muitas assim, em vão, termos mas de não que entra entregam o objetivo. não, que entra na academia e que sai com o objetivo Ah, ok. garantido. Por quê? Porque Poucas. é muito mais do que simplesmente saber uma técnica. É você entender o contexto. É você entender o contexto. E sobre o contexto, que eu queria te perguntar é o seguinte: para quem tem interesse em trabalhar com reabilitação, hoje teve uma menina, uma querida, ela fez uma pergunta, toda interessada, dizendo, André, eu estou com um paciente que está com artrite, está com lesão degenerativa, os ligamentos estão preservados, mandou uma foto
Pato, me desculpa, eu não sei como fazer com ela. Eu falei assim, ó, peraí, primeiro, enquanto o mercado tiver pessoas interessadas como você em querer ajudar, esse cara vai estar salvo. Que cagada tu não vai fazer, Vai né? estudar. Segundo, vamos lá. Então vai estudar. Tu tem que estudar. Não tem outra resposta. Eu dizer assim, ó, faz isso, minha querida. Eu não posso fazer isso. Eu não vou estar sendo justo. Nem comigo, nem com ela. Porque eu não vou ensinar ela. Ela precisa aprender. E um dia ela vai ensinar também. Ou ela vai estimular alguém a passar como ela passou. E é por isso que a gente tem alguns eventos que tenta passar o mínimo possível de conhecimento para que a pessoa não, não faça o erro. E assim, essa é uma pergunta que eu tinha anotado para fazer para ti. Para quem está interessado, quais os cursos que tu sugere para um cara fazer para ele aprender a trabalhar, para fazer parte do processo de reabilitação com segurança? E para você, qual que é a diferença entre reabilitação e treinamento para que a gente possa ter profissionais aí melhores formados? Tá, vamos lá, Andrezão. Você fez duas perguntas. A primeira delas, assim, o que o cara tem que estudar? Né? Eu acho que, volto a repetir isso e falo que é contínuo isso, é contínuo. Então, assim, se você não tem uma boa base de anatomia lá da faculdade, cara, você não vai conseguir interpretar uma biomecânica, por exemplo, que ainda está no contexto universitário. Se você não entende como funciona o corpo, como é que você vai prescrever algo que possa melhorar aquilo que está em déficit? Vírgula, você tem que saber avaliar. Então, é um componente, né, que acaba... vou citar o meu exemplo, nunca gostei de dermato, né, mas tinha dermato na faculdade, tive que passar por essa disciplina. Hoje eu olho uma cicatriz num paciente, eu reparo uma estria de crescimento num adolescente, e eu falo assim, cara, você teve estirão de crescimento, e começo a ver que dali pode vir a parte endócrina, que eu gostava. E ali pode surgir algumas situações. Então, saber identificar as situações. Então, peraí, para você me falar assim, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que estudar? Cara, eu falo sempre em três básicas, para quem vai para a ortopedia, né? Quem vai para cardio é outra história, quem vai para pneuma é outra, mas dentro da nossa área em comum aqui, que a gente está falando de ortopedia, eu penso principalmente anatomia, biomecânica e fisiologia. E aí essas três, cara, são base da base da base. Né? Anatomia, biomecânica e fisiologia. Entender como o corpo funciona em repouso e em movimento, que são duas fisiologias diferentes, você sabe disso. Exatamente. Depois a biomecânica, se você não entende como funciona aquela articulação, como funciona aquele tecido, né, você também não consegue evoluir. E obviamente a anatomia, né, de uma forma de prancha, né, estática, e a outra é uma anatomia já mais funcional. Como é que aquele músculo trabalha, aquele grupamento muscular trabalha, né, de uma forma. A gente como é que o corpo reage à gravidade, né? Não só a gravidade, ao estímulo externo também, né? A gravidade é um dos estímulos externos. E aí a gente pensa que tudo isso, né, a gente não consegue aproveitar, cara, em 4 anos, cara, 5 anos de faculdade. Hoje um acadêmico que sai da faculdade bem formado, cara, puta, o cara sai com 40, 50% do que ele conseguiu aproveitar. Eu costumo dizer que faculdade é o cara que vai para um congresso por dia, cara. Pô, ele tem uma aula daquele tema que ele tem que estudar, pá. Só que o que acontece? Puta, eu tô cansado, eu faltei, eu dormi na aula, eu não aproveitei. E aí, amanhã eu resolvo. Pô, quando você vê, já passou 1 ano, passou 2, passou 3, aí quando o cara tá lá no 3º ano, ele fala assim, caraca, o tamanho do prejuízo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai levar nas coxas, vai se formar, vai pegar o canudo, né? E vai cair no mercado, e o mercado vai atropelar ele. E aí a profissão faz como? Puf, vai lá para baixo. Aquilo que a gente rema contra a maré para fazer a profissão crescer, né? Muitos vão lá e afundam a profissão. E, desculpa, esqueci a segunda pergunta que você fez, Andrezão, era treinamento e reabilitação? Não, a diferença. Como é que tu vê se tem diferença ou se não tem? Eu acho que assim, vou antecipar minha resposta. Eu não vejo diferença, porque os dois tem que progredir o teu aluno, independente. Eu vou te falar de uma forma, eu vou te falar de uma forma conceitual, né? Muito se fala do treinamento e vou botar mais uma palavra que é o funcional, né? Treinar quer dizer o quê? Adquirir uma habilidade, adquirir um conhecimento, você está treinando, e aí se a gente pega a palavra funcional, eu estou treinando para que algo que tenha uma função. Então eu costumo dar o exemplo, cara, vou até pegar uma caneta aqui, de um paciente, sei lá, que sofreu um AVC, né? O paciente vem aquele padrão espástico, né? Um padrão de flexão, rotação interna, enfim, de membro superior,
e extensão de membro inferior. Então é aquele padrãozão assim, né? Na faculdade a gente aprende o quê? Que o paciente tem que ser simétrico. Cara, mas se ele está aqui e aqui ele consegue fazer um movimento, mesmo que sinérgico, ruim o movimento, mas ele come. Ele come. Isso é totalmente funcional para ele, cara. Então, peraí, você vai tirar isso dele? Ou você vai incentivar isso? Aí que vem a balança daquilo que é bom para ele em determinado momento. Então, acho que assim, tem que progredir. Se não progredir, você não vai chegar a objetivo nenhum. Só para finalizar, eu concordo com a tua resposta, né? Eu penso assim, reabilitação, porque o pessoal fala, mas esse treinamento é reabilitação. Então, qual que é a diferença de reabilitação para treinamento? Você precisa, se está em reabilitação, tu tem que evoluir o teu cliente. Se tu está em reabilitação ou em treinamento, você precisa também, com carga, evoluir. A diferença talvez seja a quantidade de carga que tu coloca. Mas o cara não está aí para levantar 50 quilos, ele está ali para treinar. Então, ou talvez até o como. Talvez seja o como a resposta. Fazer. Exato. Tu não precisa usar carga para treinar Exato, né? Simplesmente precisa entender de movimento. E tem uma outra coisa aqui, só para finalizar essa ideia, Andrezão, eu acho que é importante a gente falar que tem, não sei se o Gustavão está online aí ainda, né? Mas ele fez uma formação que eu achei muito interessante da Exus, né? A Exus, né? E depois a gente viu que até o Atlético Paranaense implantou aqui dentro do CT, enfim, você vê que, peraí, é uma ideia que está surgindo para complementar a outra. Cara, não tem desculpa mais, né? A Exus é um sistema de treinamento. Aí, Gustavão, ó. Aí, ó. A Exus é um sistema de treinamento desenvolvido pelo Mark Verstegen, que foi o preparador físico da seleção da Alemanha na Copa do Brasil, né? Já está resolvido. Não vamos falar mais nada. Troca o assunto. Não precisamos mais. Resultados já estão aí, né? Então, assim, dentro desse contexto de treinamento e reabilitação, tem uma coisa que, assim, quanto mais eu recebo clientes que vêm de um processo de reabilitação e mais que isso vem de um processo que já passaram por dor, né? 7-1. Eu começo a considerar cada vez mais o fator que eu não gosto de nome difícil, mas é um nome difícil que explica melhor, que é o modelo biopsicossocial. Né? E por que isso tem tanto a ver no processo de reabilitação? Exercício corretivo, tá, beleza. Exercício pró-habilitativo ou reabilitativo, beleza. Mas, assim, esse fator biopsicossocial explica por que nem toda técnica, no meu ponto de vista, né, Edu? Sim. Por que nem toda técnica, por mais certa que ela seja, muitas vezes ela não dá certo. Né? Eu acredito muito nisso. Porque eu vou te dar uma outra resposta de outro cara que você conhece. Você pode entender tudo de treinamento, tudo de reabilitação, mas tu não conhece nada da famosa Dona Maria. Né? Dona Maria... E aí, não sei se o Léo tá ouvindo a gente, ele gosta dessa frase, né? N igual a 1. N igual a 1. Ou seja, você tem... explica muito esse fator. Sim, o modelo biopsicossocial, né, dentro da físio, ontem, na minha aula, estava falando sobre doenças de quadril, da adolescência, enfim, e ontem eu falei assim, cara, como é que você fala para um moleque de 10, 12, 13 anos de idade que ele não vai mais jogar bola e que você precisa tirar impacto dele? Cara, você tem que entrar na cabeça do moleque e explicar que ele tem uma doença no quadril, que vai piorar a situação. E aí o pai dele fala assim, tá, mas meu filho não vai jogar bola? Pô, olha a complexidade de um modelo, né? Vou colocar aí biopsicossocial, né? Então, o modelo social é família, é familiar, e aí a gente traz isso para dentro de um clube ambiente, a gente traz isso para dentro de um clube onde tem cobrança, tem imprensa, onde tem resultado, tem dinheiro envolvido, né? Então, é exatamente isso que você falou. E a Dona Maria? Peraí, tá todo mundo preocupado com o show, mas ninguém tá preocupado com o cara que tem o problema. Né? Então a gente tem que entender do cara que tem o problema. E aí o resto a gente vai ajudar ele a construir esse modelo, né? Então, as questões psicossomáticas são extremamente importantes. Você vê pacientes aí... eu tenho percebido que o uso de antidepressivos tem aumentado muito para paciente de dor crônica. A gente sabe que tem evidência científica para isso, mas peraí, por que ele está usando isso? Então a gente está tratando sinal e sintoma ou a gente está tratando causa? E eu prezo muito pela causa. Estou tratando a lesão ou estou tratando o paciente, né? Exatamente. Então, assim,
Um LCA rompido é uma situação. Agora, um paciente que quer voltar a bater bola com os amigos é outra situação, né? Mas, velho, sabe que isso na educação física, por as pessoas procurarem o treinamento por vários motivos, tem gente que, ó, cada vez mais tem pessoas que vão buscar o treinamento porque querem simplesmente se manter ativos, e isso é extremamente difícil. A gente fala muito na nossa certificação, é extremamente difícil para um profissional de educação física entender que o objetivo daquele cara é continuar treinando. Aí te pergunta, mas tu não quer crescer o braço? Não. Mas tu não quer emagrecer? Não. Mas não significa que ele não ficará feliz caso isso venha acontecer. Mas é difícil para um cara Secundário. entender. Então, e aí como é que tu vai estimular um cara desse? Se tu não tem o entendimento da pessoa, assim, cara, como tu tá melhor hoje? Pô, gostei da tua roupa. Enfim, são coisas assim que e eu vejo cada vez mais. Então, tem gente que vai para academia para emagrecer, para ficar grande, tem gente que vai para correr a São Silvestre no final do ano, tem gente que vai para melhorar de um LCA, tem gente, cara, a academia tem cada vez mais objetivos. Mas aí, Andrezão, hoje, deixa eu só desculpa te, acho claro. que tu vai entender. E o que eu tenho visto muito hoje é ter uma compartimentação, uma segmentação de profissionais. O profissional é extremamente teórico, que é totalmente baseado em estudos e evidências, né? Porém, essas evidências elas elas muitas vezes não contemplam a pessoa, né? E também não está errado. E tem profissionais que contemplam extremamente a pessoa e não dão bola para aquilo. E então, eu acho que eu fico muitas vezes com medo de parar de estudar muito a parte técnica. Eu fico com medo, eu me cobro, eu preciso estudar agora estou lendo um baita de um livro bacana agora, do Neumann. Eu preciso voltar, a anatomia é a mesma, a biomecânica é a mesma. E agora eu também preciso entender, fiz cursos de neurolinguística, fiz cursos de atendimento, cursos de venda, para entender como é que a minha informação vai chegar para eu mexer aquele ombro que eu aprendi no livro do Neumann. Porque o Thiago, esses dias, fez uma live conosco maravilhosa. Falando assim, pô, por que tu coloca uma caixa na frente de uma criança, ela vai passar a tarde inteira pulando aquela caixa? Porque ela vai tentar conseguir, até ela não conseguir, ela não vai parar. Mas ela tem uma motivação, que é o quê? Chegar lá em cima. E qual que é a motivação que a gente dá para um cliente, né? Às vezes o cliente não quer saber se o percentual de gordura dele baixou. Porque ele até baixou, mas ele continua com dor no ombro, ele acorda com dor no ombro, ele não consegue caminhar com dor no joelho. São fatores que, assim, não existe o lado nem o outro. O educador físico é muito complexo porque tem que mediar ansiedades, desejos, técnicas e venda. E, acima de tudo, não fazer cagada para não voltar esse cara para lesão. Porque hoje em dia, sedentarismo é uma das piores comorbidades que existe. Então, se eu não conseguir mediar esses 4 e aí não conseguir machucar esse cara, porque eu vou desencorajar ele a continuar com o programa de treinamento, cara, eu acabei com a minha profissão. Exato. E acabou com a vida do cara, né? E com a vida do cara. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já coloquei isso nas minhas condutas, o cara chegou com dor no ombro, dor no joelho, enfim, qualquer coisa conservadora, né? Não pós-operatório, né? Conservador. Uma bursite, por exemplo. O cara chegou lá, bursite, atendi o cara, planejei todo, fiz o tratamento, enfim, e chegou um momento que eu falo assim, seu João, motivo pelo qual o senhor me procurou está resolvido. Porém, na avaliação eu constatei A, B, C, D e E. O senhor quer mudar o objetivo? Então essa mudança constante de objetivo, né? Opa, travou o Andrezão aí? Tá me ouvindo, Andrezão? Tô te ouvindo. Boa. Essa mudança constante no objetivo final, né? Muda toda a prescrição, ou seja, acabei de chegar numa montanha, agora vou para a montanha do lado, vou para outra. E aí que eu acho interessante, né, a questão de fidelizar o cliente, né? Ou muitas vezes cumprir o meu objetivo, vou delegar o próximo objetivo a alguém, né? Eu acho isso também muito importante. E aí acaba que a gente vê, né, as experiências negativas que os pacientes trazem, né? Então, peguei um paciente numa lesão muscular de gastrocnêmio, enfim, militar, da ativa, enfim, e ele já passou por 3, 4 profissionais, passou por 3, 4 médicos, enfim,
e falou assim, cara, eu tô vindo aqui porque o outro colega lá do exército falou que você vai resolver meu problema. Eu falei, cara, eu nem sei qual é o teu problema, como é que eu vou resolver? Então, peraí, né? Vamos examinar, vamos Calma aí. ver. Calma aí, né? Então, assim, muitas vezes a expectativa positiva do paciente também é ruim para o nosso lado, né? Uhum. E esse modelo que você falou, acho que é bem relevante, é essa questão do cara falar assim, pô, eu quero emagrecer. Daí você, puta, vai lá, põe um treino pro cara, manda pro nutricionista, faz tudo e o paciente come escondido. Como é que ele vai emagrecer? Não vai. Mas a culpa também nunca vai ser dele. Tem esse grande detalhe, né? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Então, Claro. esse é um outro fator, Andrezão, que eu acho que assim, é como você falou, juntar esses 4 pontos é muito difícil, cara, é muito difícil. E aí, né, se me permite, não quero que vocês entendam isso aí como uma questão de merchan, enfim, mas eu conheci esse cara aí através de uma amiga minha da minha cidade, né? Falou, cara, vocês têm umas ideias parecidas, troca ideia com esse maluco. Aí eu conheci esse maluco aí e a gente vem Dois tendo umas... loucos. Dois loucos. Dois loucos aí, quando junta duas cabeças loucas, a gente começa a criar coisas. Por quê? Porque você sofre a necessidade e eu tenho as minhas necessidades que eu resolvi de algum jeito e você resolveu as suas do teu jeito. Mas será que quem está vindo aí atrás precisa sofrer o que a gente sofreu? Pô, acho que não. Vamos ajudar esses caras que estão vindo aí. Né? Então, acho que muito, né, que você falou que a gente criou juntos aí, o integração, enfim, né? Com o Adair também, que estava O ouvindo Adair aí, tá né? Tava aí, né? assistindo. Então a Três gente pais, com o Léo. com o Léo, grande Léo, né? Então a gente acabou assim, pô, vendo as necessidades que a gente teve, e eu não quero que a molecada que vem aí passe, cara. Não quero que passe essa necessidade, porque eles vão ter outras necessidades, né? Só a gente olhar a pandemia, já surgiram outras necessidades, né? Então, eu acho que muito disso aí vem pra gente agregar aos que estão vindo aí das próximas gerações aí, né? Eu acho que a experiência tem que ser compartilhada. Como tu falou, não é porque a gente sofreu, e nós sofremos. Eu sofri muito, sofri bastante, assim, para poder implementar. E muitas vezes, uma dúvida que tem muita gente, quando a gente faz certificação, o pessoal pergunta, André, mas como é que tu convence o cara a fazer o deslocamento lateral dentro de uma academia? Eu falei, cara, eu não preciso convencer o cara está pagando para mim. É tão óbvio que muitas vezes a gente não acredita. Porém, existe sim, cara, assim, ó, como o Léo tem uma maneira muito bacana de trabalhar, que ele fala, cara, eu não pergunto se o cara tá afim, ó, tu vai fazer assim, vai fazer assado, vai embora, vai embora. E o aluno vai atrás, cara, e o aluno sai de lá assim, nossa, tu sai muito melhor. Sabe, muitas vezes tem esse receio, ah, será que eu vou fazer esse exercício? Será que... Cara, assim, se tu sabe o que tá fazendo, beleza. Eu também tive essa mesma dificuldade. Eu vejo hoje como é que eu resolvo. Cara, esquece, tu tá aí fazendo teu trabalho. Se o cara não quer fazer, meu amigo, vai adiante. Ah, É, mas eu preciso de aluno e tal, enfim. Mas eu acho que é bacana, assim, poder compartilhar. Eu acho que a Dufit tem essa ideia e as pessoas que conhecem a Dufit, o Vitor aqui, obrigado, Vitor, pelo elogio. O Vitor é um professor universitário lá de Criciúma, trabalha legal. na Exucre, faz um trabalho de cursos também, dá cursos e eventos. É um cara fantástico. E eles sabem que, assim, a batida da Dufit sempre foi, sempre foi. Eu não quero contratar o melhor palestrante. Eu quero contratar o cara que tem a experiência, que vai passar de coração tudo aquilo que a galera quer ouvir. Eu acho que assim a gente resolve. Se o fisioterapeuta não fecha a porta para o educador físico e o profissional de educação física não fecha a porta para o fisioterapeuta nem para o médico, eu acho que assim já resume a nossa conversa de hoje. Né? Exato. Tá aí o O Adairzão, Hélio né? não ia bater, tu não ia bater na minha porta aqui em casa, eu não ia bater na tua, se nós não tivéssemos uma amiga. Mas, quando acontece, a gente tem que aproveitar. E hoje, Exato. com certeza, se tu conhecer algum paciente aqui de Florianópolis, com quem que eu treino? Vai com o André. Nunca vai faltar Lógico. aluno para quem está disposto a ir atrás de conhecer novos Exato. profissionais. Exato. Isso é Né? fato, né? Isso aí quando você começa a desenvolver a tua rede, né? E eu falo pra galera assim, antigamente, acho que isso é um toque legal também, André, só para encerrar aí, não sei como é que nós estamos de tempo, você que está Não, controlando acho que aí, tá nas últimas. né? Não adianta eu querer entrar no networking dos caras que estão 10 anos na minha frente, cara. Eu vou ter que criar o meu. Eu não vou conseguir entrar naquele clube do Bolinha lá, aquele clubinho do charuto lá, por quê? Porque eu vou ter que criar o meu, cara. E isso começa dentro da faculdade, cara. Começando a indicar os teus pares, né? Eu acho que isso aí é muito óbvio, né? Então as pessoas de gerações próximas, elas se aproximam, né? E de pensamentos Show. Um próximos. abraço.
Um abraço para o Adair, já o reloginho em 30 segundos está aqui. Pessoal, obrigado por acompanhar a live de hoje. Dia 20 de junho vai ter o Integração Joelho, vai estar eu, o Hélio e o monstro do Adair juntos, batendo papo sobre o processo de reabilitação de joelhos. Quem quiser mais informações, chama aqui que a gente no privado que a gente responde. Forte abraço. Valeu, Andrezão. Hélio, obrigado. Boa noite, cara. Fiquem Tudo todos de bom. bem aí. Um abraço, rapaziada. Valeu.